Olá, pessoal, seja bem-vindo à mesa de diálogos Jornalismo e Literatura, duas vertentes convergentes. Nós, participantes do Mulherio, nos unimos, jornalistas e escritoras, né? Estamos aqui num trio, nós três temos essa coincidência, cada qual vai contar a sua história, e nós vamos partilhar um pouquinho com vocês das poesias que criamos, né? De como a gente faz esse fazer poético. Então, eu estou aqui nesta mesa de diálogos com a jornalista e escritora de Curitiba, Mariana Camargo, com a jornalista e escritora de Curitiba, Débora Mateus, e juntas nós vamos contar a nossa história e conversar, né, realmente dialogar sobre essa linha tão tênue, né, tão convergente, que é jornalismo e literatura. Agradecer o espaço do Mulherio das Letras Portugal, né? Nós estamos nesse encontro brilhante com tantas mulheres trazendo suas histórias inspiracionais durante esses 4 dias. Estamos muito felizes em ter esse espaço e ter essa oportunidade para também trazer um pouquinho da nossa poética, né? Da nossa vivência, os nossos storytellings, né? E agradecer principalmente a Adriana Mayrink pelo espaço, né? Por estar conosco e ser essa grande motivadora. Eu até brinco, falo que a Adriana, ela acelera para todos os lados, pega vários caminhos e ainda dá carona para um monte de mulher. Né? Então é muito legal toda essa sinergia. Eu vou começar me apresentando e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as minhas convidadas, as amigas, colegas jornalistas e escritoras. Então, eu sou Dayana Pasquim, sou jornalista, me formei em jornalismo no ano de 2004, mas essa história começa muito antes. Essa história começa quando eu tinha 13 anos. Estava sentada no gramado de casa, lendo um livro sobre uma aventura em alto mar, que eu não lembro ao certo o autor, mas teve um momento de estalo. Né? Nesse momento, eu pensei, puxa, eu queria mesmo fazer da vida, eu queria era ser escritora. Mas como que eu vou ser escritora? A gente não tem faculdade, universidade, né, para se formar escritora, mas temos os grandes escritores que conheço, todos eles trabalharam como jornalista. Então eu vou ser jornalista, vou estudar isso. E foi assim que, com 13 anos, na 8ª série, na época, né, hoje a gente chama de 8º ano, mas na época era 8ª série, decidi então por esse caminho e fui adiante. Quando chegou a época, fiz os vestibulares, ingressei no curso, me formei em jornalismo, estudei então de 2000 a 2004, me formei, fiz uma especialização em gestão de pessoas, porque gestão de pessoas não, planejamento e gestão de negócios, estou emocionada aqui, gente. E porque eu ganhei, inclusive, esse curso aí pela FAI de Curitiba, as duas meninas que estão comigo aqui na sala são de Curitiba hoje, não sei, elas vão contar se nasceram aí. Essa informação eu não tenho. Eu nasci no Paraná e moro no Paraná, atualmente em Pato Branco, né, no sudoeste do Paraná. Foi aqui, inclusive, que eu fiz o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. Um pouco depois dessa especialização, surgiu a licenciatura em Letras Português e Literaturas em Língua Portuguesa, né? Então, eu fiz esse curso pela Universidade Federal de Santa Catarina, iniciei mais, concomitantemente a esse curso, eu estava fazendo uma outra especialização em mídias na educação, que eu não concluí, ficou faltando o artigo final, mas as disciplinas me ajudaram muito, foi muito bacana também a experiência pela Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste. E daí, então, surge o curso de mestrado em letras, na linha de pesquisa Literatura, Sociedade e Interartes, né? A gente tem todo esse andar de carruagem. No mestrado em letras, eu estudei, eu até estou aqui com a minha dissertação na mão, eu estudei a mulher tecelã. Então, essa trajetória de mulher, né, de como a mulher tem essa tessitura enraizada em si mesma, na sua própria história, foi algo que eu me debrucei bastante. E aqui nessa ocasião, eu já conversei bastante assim com a Maria Valéria Rezende, que é a nossa grande mentora
né, é a que fomentou o Mulherio das Letras no Brasil em 2017, já entrei no grupo naquele ano, depois foi surgindo os braços do movimento pelo mundo afora, como a própria Adriana faz esse trabalho belíssimo em Portugal, e aqui então eu estudei nesse momento a Mulher Tecelã com 3 romances, O Continente, Os Sinos da Agonia e O Voo da Guara Vermelha, da Maria Valéria, né. E por todos esses caminhos, né, esses andares de tessituras de mulheres tecelãs, né, dessa roca que vai e vem, desse sobe e desce, que é a nossa vida, né, inerente ao feminino, né, essa corrente do nascer, do crescer, né, do dar a vida, do nutrir, né, e eu faço muito isso através do texto. Eu brinco dizendo, eu tentei aprender na questão de mulher tecelã, né, a crochetar quando era criança, não prestei nem para crochê, nem para tricô, mas eu consigo tecer e alinhavar fios através das letras, né, então esse foi o caminho que eu consegui descobrir e me redescobrir como mulher. A partir, então, do próprio Mulherio, do contato com tantas manas, né, editoras e pessoas assim tão com afinco, né, que tira esse escrito da gaveta, bota esse escrito, vamos publicar. Então, eu comecei a participar de coletâneas, mas isso aconteceu no ano da pandemia. Então, foi em 2020, né, no ano passado, que eu comecei a publicar, de fato, em livros, né. Foi uma sequência. No ano passado, eu publiquei em 3 livros. Um deles, eu sou organizadora, né, é um livro de ensaios afetivos, com outras 2 professoras da universidade em que a gente organizou, se chama Conversaiando com Mulheres das Letras. E nesse ano, eu participei de 9 projetos literários até agora, né, de publicações de livro. Eu vou trazer aqui depois as leituras de algumas dessas poesias, mas quero dizer assim, que só para mostrar, eu até já postei isso, né? Aqui esse Prosa e Conto do Mulherio, eu participei no Prosa e Conto, Mulherio das Letras na Lua, que está sendo lançado aqui no evento também, e da Maria Valéria Rezende, como eu estudo bastante a obra dela, e a gente tem uma troca muito legal, foi interessante que quando eu falei, Maria Valéria, eu gostaria de entrevistar você, estou fazendo o estudo do seu romance, né, O Voo da Guara Vermelha, ela me disse, já que você é jornalista, eu quero aproveitar na tua entrevista e esclarecer algumas coisas erradas que falam sobre mim, né? Falei, que legal. Então a gente teve uma troca assim bem profícua, primeiro por escrito, depois a gente fez uma ligação telefônica de um pouco mais de 1 hora, e aqui em apêndice na dissertação, nós temos toda a entrevista completa, deixa eu localizar o começo aqui, e daí eu justamente abro esses 2 títulos, né, a entrevista por telefone e a entrevista por escrito, né, porque tem esses 2 momentos. Depois essa entrevista saiu em uma revista científica da USP de São Paulo, que é a revista Crioula, e saiu também na revista, aqui tem o começo do apêndice, assim, não sei se dá para ler, tá meio difícil ali, né, eu colaborei durante 2 anos numa revista especializada de jornalismo e literatura no Brasil, que se chama Conhecimento Prático, Língua Portuguesa e Literatura. Então, saiu ali, nessa revista também. E ainda ficou partes restantes que, provavelmente, e com mais revisitando e colocando novidades, a gente vai acabar trabalhando futuramente nesse material, junto com a própria Adriana ali, a gente já está conversando algumas coisas. Bom, para finalizar essa minha apresentação inicial, eu quero falar do meu podcast, o Leitura de Ouvido. Então, diariamente eu trabalho como storyteller, né, e podcaster. Então, não só a gente produz o nosso próprio podcast, que é um podcast de literatura, o Leitura de Ouvido trabalha com contos e poesias em domínio público, então eu faço aí esse apanhado, né, dos escritores, das poesias, dos contos, dramatizo, né, em audiodrama, faço essa gravação em audiodrama, e o meu marido, que tem a formação em animação 3D e efeitos visuais, ele faz a sonorização cinematográfica. Então é como se você estivesse assistindo a um filme em áudio. E o Leitura de Ouvido sai episódios todas as sextas-feiras. Eu gosto de dizer que eu escrevo a minha história ajudando os outros a narrarem as suas. E essa narrativa, ela tem muito a ver
com a narrativa dos próprios escritores, que muitas vezes a gente traz à luz, né? Escritores que ficam ali para escanteio, não entram no livro didático, e no leitura de ouvido a gente joga os confetes, né, nesses homens e mulheres, mas principalmente nas mulheres, que eu já desenterrei alguns textos de mulheres, por exemplo, Emília de Freitas. Você não escuta falar dela o tempo todo, né? E ela é maravilhosa. Tem um conto dela chamado Florina no podcast, que vale muito a pena ouvir. Enfim, esse é o Leitura de Ouvido, e de todas as semanas, todas as sextas, sai um episódio novo e me motiva muito a trabalhar compartilhando a literatura. Dizer que eu escrevi a vida toda, desde a adolescência, né? Começou com o diário, né, de adolescente. Depois, como jornalista, ganhei o pão, escrevendo muito, né, textos, notícias. E eu me lembro que a primeira reportagem que eu fiz como jornalismo literário foi subindo 200 degraus da igreja, que estava sendo, a nossa igreja, que de muito tempo estava sendo reformada, então eles estavam removendo essa coisa do patrimônio arquitetônico histórico, estavam removendo as telhas e trocando por zinco, deu um movimento social muito grande, e foi uma reforma necessária naquele momento, porque chovia dentro, e eu pensei, puxa, eu vou escrever em primeira pessoa, e me entreguei para aquilo, e depois daquilo eu consegui, em 2006 isso, então 2 anos de formada, consegui incutir a literatura em todos os meus textos. Mas não há maior prazer do que publicar em livro, né? Então, em resumo, é difícil resumir uma vida de 40 anos, mas basicamente é isso. E eu vou passar a palavra agora para Débora Mateus contar a história dela. Débora, com você. Olá, é um prazer estar participando dessa mesa com escritoras que eu admiro e jornalistas, colegas de profissão também. Meu nome é Débora, eu sou graduada pela PUC Paraná, aqui em Curitiba, e mestre pela Universidade Sorbonne, na França, em Paris. Eu escrevi a minha primeira poesia, eu escrevi muito cedo, eu escrevi aos 9 anos de idade. E publiquei meu primeiro livro de poesias, que está até aqui, Poema e Poesia. A capa, inclusive, fui eu que fiz essa ilustração, aos 14 anos de idade. Foi aos 14 anos de idade que eu entrei para a Academia de Letras José de Alencar, aqui de Curitiba, e para o PEN Clube do Paraná, também aqui em Curitiba. É um tanto curiosa. Na época, eu lembro que eu era uma adolescente de 14 anos, participava de sessões solenes da academia com escritores muito mais velhos que eu, e, ao mesmo tempo, ouvia das minhas amigas histórias de meninos, coisas de adolescente. E eu me sentia um tanto estranha, porque eu tinha 2 universos diferentes, eu acabava não falando muito com as minhas amigas, né, sobre isso, e deixava para falar com os meus pais ou com os membros da academia. Foi nessa época, então, o meu livro, eu tive o privilégio de ser prefaciada e apresentada por um grande escritor, o Vasco José Taborda, que era membro da Academia Paranaense de Letras e também da Academia de Letras José de Alencar. E eu lembro que na época do meu livro, houve uma tarde de autógrafos no ginásio do colégio. Uma televisão, uma emissora de TV foi, porque era inusitado, uma escritora tão precoce e poetisa se lançar no ginásio do colégio. E foi então que as minhas amigas do colégio, elas souberam que eu escrevi um livro. Então, eu comecei essa minha trajetória muito cedo, mas aos 16 anos, assim como a Dayana, eu acabei enveredando para o jornalismo, optei pelo jornalismo, muito influenciada por autores que flertaram muito com o jornalismo literário, que eu sempre admirei, né? Muito da minha poesia, ela é inspirada... O primeiro livro de poesias eu ganhei do meu pai. O meu pai é português, eu tenho cidadania brasileira, sou portuguesa, também tenho cidadania portuguesa também, e a história da minha poesia, ela está muito ligada à literatura portuguesa. O primeiro livro de poesias que eu li foi aos 9 anos de idade, foi de Fernando Pessoa. Na verdade, meu pai me deu 3 livros, de Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Álvaro de Campos, especialmente, sempre me influenciou.
E todas as poesias acabaram me inspirando tanto que eu lembro de, na sacada da casa dos meus pais, aos 9 anos, escrever poesias no caderno com um lápis à mão, e as palavras elas vertiam, mas muito inspirada de Fernando Pessoa. Então, a minha relação com a língua portuguesa e com a literatura portuguesa é muito próxima. Inclusive, uma das poesias que eu escrevi, eu morei em Portugal 2 anos, dos 10 aos 12 anos. E muitas das minhas poesias também foram escritas. Uma delas se intitula até Lisboa, eu escrevi em Lisboa na época que morava lá. Mas voltando ao jornalismo, aos 17 anos ingressei na faculdade de jornalismo e muito influenciada por autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, José de Alencar, o próprio José Saramago, Gabriel Garcia Marques, todos eles que flertaram com o jornalismo literário. E, logicamente, que depois que eu me formei em jornalismo, acabei indo morar na França. Morei 8 anos na França, onde fiz meu mestrado em comunicação e também acabei me inspirando da literatura francesa. Quer dizer, os precursores do jornalismo literário são considerados os grandes poetas do século XVIII e XIX, como Balzac, como Stendhal, como Victor Hugo, e são, na verdade, eles não eram jornalistas, mas eles usavam os feuilletons franceses, folhetins no português, para publicar as suas obras. Clarice Lispector e todos esses jornalistas, Machado de Assis, José de Alencar, José Saramago, Gabo, todos eles eram jornalistas e também usaram os folhetins para publicar os seus romances, as suas crônicas. Então, eu fui muito realmente inspirada por eles. Enfim, durante a minha carreira de jornalista, eu acabei abandonando a escrita. Tive um hiato de 20 anos e, na pandemia, voltei e retomei a minha produção literária. Ela coincidiu com a pandemia, com a clausura, com os tempos incertos, com uma necessidade minha de voltar às origens, voltar ao meu olhar e voltar também a minha reflexão para coisas que não podiam mais ser abafadas, como o contexto social, o contexto político. E a minha primeira poesia desse período foi Vírgula. Justamente ela personifica a minha pausa, né? Eu faço da vírgula uma pessoa que trabalha um pouco com todas essas questões, reflexões e indagações. Então, na verdade, me foi muito especial esse período. Pode parecer poético, mas não é, né? Quando a gente lida com muitas angústias, no meu caso, aos 42 anos, eu me reconstruindo como mulher, como escritora, e vou na contramão de muitos escritores que começaram muito cedo e continuaram, ou começaram muito tarde e continuaram. No meu caso, há uma dicotomia. Eu comecei muito cedo, parei um tempão e aí retomei. Então, há uma dicotomia e todo esse processo foi até dolorido, né? Flaubert costumava, inclusive, escrever nas cartas dele, que toda essa parte da fluidez da poesia dele era muito dolorida e Baudelaire mesmo usava a dor para enaltecer, assim como Álvaro de Campos, que eu acho que foi muito influenciado pela linguagem de Baudelaire também, né, com essa coisa de trazer o sofrimento como fonte de inspiração. Então, tudo isso verteu e reverberou de forma super intensa. Produzi mais de 25 poesias nesse tempo de um ano. Estou escrevendo um romance também, cuja personagem principal, ela fala dessa coisa de reconstrução e de resiliência. E acho que participar do Mulherio, para mim, coincide, é uma série de coincidências nesse meu processo de retomada, é muito importante, fico muito feliz, porque marca essa minha retomada, é um passo nesse meu processo de retomada, também marca minhas voltas às origens, inclusive portuguesas, né? E também um marco de voz feminina. Nós, como mulheres aí, nos resgatando depois de um certo tempo, cada vez mais a gente vê esse movimento crescente de fortalecer a voz feminina, não apenas na sociedade, mas na cultura, né? E na literatura. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui.
E a minha história é essa, né? Como diz a Dayana, é muito difícil a gente resumir uma história de 42 anos em pouco tempo, mas é mais ou menos por aí. Agora eu gostaria de passar a palavra à Mariana Camargo, que vai falar sobre a história dela. Olá a todas e a todos que estiverem escutando nosso bate-papo. É um prazer participar do Mulherio das Letras Portugal. E a minha história de jornalismo e literatura e poesia, ela é invertida, assim, né? Eu digo assim, a gente se forma em jornalismo, mas não se forma em poesia. A poesia é inerente, né? A poesia, ela nasce de algum sentido, de alguma percepção que a gente tem. E assim, eu me formei em jornalismo em 2006, mais velha, estava com 30 anos. Antes disso, eu já tinha feito uma trajetória de vida assim bem intensa. Assim, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, mas vim para cá adolescente. Passei minha adolescência em Curitiba. Daí, com 20 anos, fui para São Paulo, tentar a USP, acabei não conseguindo a USP, mas daí eu comecei a trabalhar com moda, e daí me apaixonei pelo universo de moda, e fiquei anos trabalhando com isso, com roteiros, né, de cinema, enfim. Então, assim, a escrita sempre esteve presente, mas, assim, eu nunca consegui desenvolver isso de uma maneira mais formal, mais acadêmica. Né? Era sempre assim, a vida me chamava para algumas coisas e eu tinha que estabelecer alguma prioridade nisso, né? E daí fiquei 10 anos em São Paulo, e quando voltei para cá com 30, a minha avó, que é uma historiadora era uma historiadora de altíssima qualidade, escritora e tal, né, falou, vamos fazer uma faculdade que eu acho que você tem essa... Né, e eu já tinha abandonado, falei, então tá, então vamos. Daí foi isso, daí comecei assim, uma trajetória mais profissional mesmo dentro do jornalismo, que eu já tinha isso mais informalmente em São Paulo. Mas aqui em Curitiba daí desenvolvi mais esse lado. E a poesia, ela veio desde criança, né? Porque meus avós tinham uma biblioteca imensa, eles moravam no interior do Paraná, em 1º de Maio, perto de Londrina, e eu, assim, tenho um monte de primos, uns 10 primos e primas. E só eu que ficava na biblioteca, o dia inteiro sozinha, lendo todos os livros. Então, isso começou a me estimular, né? E eu comecei a escrever, eu comecei a ler, enfim. E eu tenho uma tia, que é a José Liviana Batista, que é uma grande tradutora de literatura hispano-americana, que também me estimulou. E daí, o meu primeiro trabalho como estagiária foi no jornal Nicolau, que foi um tabloide cultural feito aqui em Curitiba, né, por grandes escritores, Paulo Leminski, Jacques Brand, Wilson Bueno, ela. Então, ela falou assim, Mário, né, você tem todo o potencial para desenvolver isso, vamos trabalhar lá. E minha função era, naquela época, ler as cartas das pessoas que enviavam né, enfim, o que elas achavam sobre o jornal, e eram cartas, assim, era um papelão, um monte de cartas. E de grandes escritores também do mundo inteiro. Então, foi uma experiência incrível, né? Fora a convivência que eu tive com esses grandes escritores e jornalistas, né? Eu sempre falo que a universidade foi essa. A minha universidade foi essa, que eu aprendi muito nessa época. Só que daí pausei, né? Porque fui para São Paulo, e, enfim, mas também continuei intercalando com moda e com roteiro, e cinema e televisão, enfim. E daí, quando eu voltei para Curitiba, comecei a trabalhar eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar como jornalista, né? Daí eu estabeleci um critério, assim, trabalhar como jornalista. E minhas poesias sempre, né? E, assim, nesse intervalo de tempo, que eu digo para vocês, de 15 anos, assim, eu sempre escrevi, mas eu nunca mostrei nada para ninguém. E daí, assim, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu fui trabalhar na revista Ideias, do Fábio Campana, que, enfim, era um grande editor e jornalista e poeta também. E no total, foram 7 anos de trabalho intenso com ele, e o Fábio era uma pessoa assim, que estimulava muito quem gosta de escrever, quem ele sentia que tinha algum potencial também. E ele ficou, não sei bem, certo, sei lá, uns 3 anos, falando, Mariana, você precisa mostrar suas poesias e tal, até que um belo dia eu mostrei. E daí ele falou, você precisa publicar isso imediatamente. E daí foi isso. Daí a gente fez um livro, um projeto gráfico de um livro, que está pronto, chama Irreversível. E a gente ia lançar esse ano, estava tudo pronto, ele faleceu de Covid.
E daí a gente pausou essa, né, essa produção, mas ainda, enfim, quero ainda publicar. E daí o ano passado também eu ganhei 2 prêmios, um no edital da Secretaria de Cultura do Paraná, que chamou Outras Palavras, que foi um livro com mais de 50 textos, entre crônicas e poesias, junto com o Marcel Conrado, que é um amigo artista visual. Ele fez as ilustrações, eu fiz os textos e foi premiado. E depois eu me inscrevi também no prêmio Off Flip de Poesia, com um evento paralelo ao Festival Literário de Paraty, né, Festival Internacional de Paraty, e ganhei também nas categorias crônica e poesia. E essa foi a trajetória. Então, assim, são vários projetos assim que como assim houve essa percepção de imagina, uma pessoa percebeu que havia algum potencial, e a partir desse estímulo que eu consegui realmente focar no que eu acho importante também, assim, né? O que é importante, né? Até por conta da pandemia, eu acho que isso ficou muito mais contundente, assim, né? Essa convergência entre jornalismo, para mim sempre foi uma coisa da vida pragmática, de você ter que fazer as coisas porque você tem que pagar suas contas, mas, ao mesmo tempo, isso tem que estar atrelado à tua essência. Porque é assim, porque é desse jeito. Não tem explicação. As circunstâncias da vida nos levam a várias situações, né? Mas a gente tem que tentar buscar o que é melhor, o que a gente faz melhor, enfim, tenta fazer pelo menos, né? Então foi essa a minha trajetória, né? Bem resumidamente. Também teve um episódio em 2019 que eu participei ganhei uma bolsa na Universidade Pública do Uruguai, a UDELAR, gestão cultural, e foi uma experiência incrível, maravilhosa. Fiquei 6 meses lá trabalhando na periferia de Montevidéu. A gente criou vários projetos colaborativos assim de biblioteca, de leitura e tal. Assim, o Uruguai é um país muito poético, né? Eles valorizam muito a poesia, muito. Eu descobri muitos autores e autoras lá. Se você vê poesia nas ruas, né? Enfim, né? Nas ruas mesmo, nos muros, nas ruas, todos os cafés, tem algum, né? Tem o café do Mário Benedetti, o trajeto do Galeano. Então, assim, tudo te leva a pensar a poesia. É um lugar imensamente poético, assim. E isso também me trouxe muita coisa, né? Conheci muitos autores lá que eu não conhecia. Tem muitas livrarias, né? Eu sempre digo, lá tem muito mais livraria do que farmácia, né? No Brasil você anda, você tem uma farmácia a cada esquina. Lá não. Lá tem uma livraria a cada esquina. É incrível, assim. Então isso também me deu mais uma vontade, assim, sabe, de participar disso e de produzir mesmo. De produzir. Então, a trajetória foi, né, basicamente essa, assim. E daí eu estou seguindo por essa trilha, que eu acho que é uma trilha que a gente tem que ter uma persistência e tem que ter uma continuidade também, né? E sempre uma reflexão. É sempre uma reflexão, é sempre uma busca, né? Parece uma busca incessante, assim. Você não para de perseguir e de querer fazer, e é muito do que você está vivendo, né? Nesse momento atual, assim, por exemplo, eu acho que a gente está vivendo muitas explosões né, de situações assim arrebatadoras, né? No começo até eu falei, nossa, será que eu vou conseguir escrever alguma coisa diante disso tudo? Mas daí eu percebi assim que assim, essa é uma forma de combate também, né? De você conseguir assim, de alguma maneira, alicerçar tudo o que está acontecendo com a palavra, né? Porque isso de alguma maneira, subjetivamente, né, como é a poesia, ela chega, né? E isso também eu acho que é uma coisa para a gente tentar, eu pelo menos tentar no meu processo de criação, por isso, né, dentro do meu texto, não de uma maneira panfletária, mas de uma maneira sensível o suficiente que chegue a algumas pessoas, assim, né? Eu acho que o papel da arte, de toda arte, né, na verdade, é esse, assim, né? Você conseguir atingir, que seja uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, né? Mas eu acho que é um caminho assim de muita convicção no que você acredita e muita sensibilidade para o que está acontecendo, assim, né? E ao mesmo tempo tentar se colocar um pouco fora do processo,
né, que não é o processo pragmático, é o processo abstrato subjetivo, para poder também incluir mais, né? Então, os processos de inclusão, de acesso, do coletivo, para mim, é muito importante. Então, é por aí. Então, acho que a minha apresentação é essa, meninas, né, e convidados, convidadas. Eu vou ler uma poesia minha, que foi selecionado no prêmio Off Flip de poesia, que chama Simetria do Não. Meus olhos são sinais através dos muros. Os olhos que eu encontro são seus. Seu sorriso, sua pele, seu caminho. Espelho, a raiz do seu sonho. São as esquinas, essas espirais do medo. Roubo sua imagem, miro seus olhos, seu sorriso, sua pele. Entre a noite e o vento, invento uma língua, um país que não existe. Refaço a cartografia da memória. Escrevo para não existir mais. Muito bom. Não ouvi mais. Dayana? Oi, não, é que a Mari falou algo que eu não consegui ouvir agora. A última coisa depois da poesia. Você ouviu? Não ouvi. Não? Então, Não. A sequência é a Débora recitar. É verdade. Então agora eu vou. Bom, eu não poderia deixar de recitar a vírgula que faz parte dessa minha retomada. Então vamos lá. Sou vírgula. Sou vírgula esparsa, disfarçada na carruagem do que não ousei. A coragem que tenho é vaga, esquecida nos retalhos do que ainda não farei. Desprezo o fácil, mas cansei de ser apenas. Talhada em sempre, alguns restos de talvez, ingressei nesse emaranhado de alfenas. Fui engolida pela minha própria embriaguez. Empurrei as letras duras, tentei sair das largas agruras. Mergulhei em éter de nem sei. Dei tantas voltas que nelas fiquei. Parênteses e colchetes emolduram meu fracasso. Sou gota seca debaixo de cada pedaço. Das quimeras que insisto em defender, a cinza é carvão gelado. O que fazer? Desespero em não borrar, quero gritar velada, bater em qualquer porta, correr molhada, contradizer todas as minhas crenças, porque cansei de tantas paradas extensas. Sou vírgula sem poder terminar o que seja, e dessa maneira aquela mesma embriaguez traqueja. Meu destino é pausa, enquanto todos são galopada. Ausente em prosseguir, eu divago calada. Nossa, quanta inspiração! E eu escolhi para esse momento uma poesia que ela tem a ver também com isso que a gente debateu, acho que tem a ver com o que a Débora trouxe, dessa vírgula, né, que ela continua a escrever depois da vírgula, tem a ver com essa questão do embate, né, do muro da descoberta que a Mari trouxe também, que se chama Virulência. Né? Tá publicado nessa quarentena poética. Eu fui uma das vencedoras dessa coletânea de poesias produzidas em tempos de caos. 100 autores foram selecionados no mundo, todos lusófonos, e esse livro saiu no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, né? Foi realmente um prêmio, né? A gente teve a publicação sem custo, foi um concurso literário. Virulência. Daí, de tão triste, com o dedo em riste, resolveu que iria fazer de tudo para pegar o vírus. Saiu escondida, mentiu até a si mesma para todo mundo acreditar que a vida para ela tinha acabado. Não importava olhar qualquer lado, nada havia de interesse em buscar. Só restava de saída a doença, mas assim, casual, como pedia sua falta de coragem. Enquanto o mundo falava em vacina, em querer voltar ao normal, ela considerava ideal para a solução das suas dores contrair os horrores. Que iludida! Virulência, violência, carência. Para muitos, pôs o dedo na ferida, que neste caso é a boca e o nariz destapados, abertos ao mundo. Resolveu fumar um cigarro em praça pública. Depois, no banheiro público, se esfregou nas maçanetas. Entrou no banco e percorreu cada tecla 1000 vezes utilizadas há anos. Saiu sem máscara pelo centro, tomou um assento, ficou uma vez mais ao relento para a imunidade baixar.
Mas os dias passavam e nada dela ser agraciada com a sua covardia. Continuava com uma saúde de ferro e ouvia notícias do fulano que entubado foi, do Beltrano que nem velório viveu, o verbo que insistia em ser seu. Pessoal, eu tenho algumas. Eu quero começar jogando uma pergunta daí. É emocionante, eu até me emocionei aqui com as três, porque é incrível como a gente se alinhava, né, nas narrativas. Parece que eu tô chorando, tá, o tempo inteiro, que eu tô com uma alergia no olho hoje. Tô o tempo todo aqui limpando. Minhas queridas, eu acho sim que as 3 poesias que nós escolhemos para esse momento inicial, depois da apresentação, elas dizem respeito a esse chamado que o jornalista que escreve tem, né? Elas dizem respeito a gente sabe que tem um algo a mais, que a gente tem uma obrigação maior com a sociedade, que é, como a Mari bem falou, colocar esse brilho. Eu pago as contas, mas ao mesmo tempo a minha essência ela tem que estar ali, né? E a minha pergunta ela vai bem por esse caminho. Eu queria também comentar que a Débora falou que está escrevendo um romance, eu também estou. Em agosto veio com tudo. Aí, Mari, essa história de pagar as contas, eu meio que bloqueei a minha escrita. Eu escrevi algumas páginas, os 2 personagens principais estão ali. Então, essa que é a pergunta, gente. Como que vocês equilibram o fazer poético, né? Essa poética de romances que aflora em nós, né? A gente é jornalista para pagar as contas, mas a gente também tem essa coisa de que tem que colocar para fora uma veia poética. Então, como que vocês equilibram? Como que dentro da tua rotina, Débora, você reserva o tempo para escrever o teu romance? E como você, Mari, tá lidando com esse espaço maior, sabe, das poesias. Você fez uma live com o Fábio Campana, né, um pouco antes dele deixar esse mundo, né, dele fazer o passamento, e eu vi que ele te incentivou muito. Eu acho que você tem que ficar com esse incentivo. Então, meninas, como que isso é para vocês? Nesse escrever a veia literária junto com a necessidade, né, do embate diário ali que o jornalismo nos exige. No meu caso, eu deixei, o meu hiato foi justamente por isso, né? A escrita para mim era um sonho, e eu acabei deixando esse sonho de lado justamente para poder pagar as minhas contas. Agora, com a clausura da pandemia, as coisas voltaram um pouquinho mais internamente. Eu passei, como eu falei, a me olhar internamente, e aí a minha inspiração sempre chega à noite. Então, de qualquer maneira, eu sempre escrevo à noite, a maioria das vezes. Então, meu romance eu estou escrevendo à noite. Eu também confesso, Dayana, que às vezes eu tenho uns bloqueios. Eu bloqueei já no meio do caminho umas 2 vezes. Eu acho que isso é normal, principalmente com esse mar borbulhante de sensações que a gente vive. As poesias estão saindo um pouco mais facilmente. E eu acho que essa é a grande incógnita. Eu não sei te responder. Acho que é a grande incógnita de todo jornalista que sonha em ser escritor. Porque eu acho que todo jornalista tem alma de escritor, e todo escritor tem um pouco uma alma jornalística. É um contador de histórias. Só que uns contam de maneira mais lírica, outros em prosa, outros em crônicas, né? São diversos storytellings. Então, para mim, eu não tenho essa resposta de pronto. Eu tento, de alguma maneira, levar. Mas uma coisa eu posso te responder. Me deixa muito... Me entristece muito a gente ver que em outras artes, por exemplo, as artes plásticas e tantas outras artes, você consegue um pouco mais ganhar da sua arte do que na literatura. E isso me entristece um pouquinho, né? Porque a gente segue sonhadora, segue regozijando a alma, mas ao mesmo tempo precisa pagar as contas, né? Verdade. Então, assim, para mim, essa coisa de pagar as contas, né? De você ter um ofício e, paralelamente a isso, escrever,
Isso eu tirei uma desde uns 15 anos, assim. Então, assim, já não é nem mais um problema, já é uma convivência, né? E, assim, esse acerto de contas aconteceu, né, de eu conseguir conciliar as duas coisas há muito pouco tempo, de alguns anos para cá. Foi quando o Fábio Campana, né, enfim, me descobriu, assim, né, viu que realmente, assim, né, siga por esse caminho, e eu me senti estimulada, eu vou fazer isso. Mas, independentemente disso, a escrita sempre esteve comigo, sempre, sempre. Eu nunca parei de escrever. Assim, claro, houve pausas, né, alguns momentos, mas, assim, para mim sempre foi uma coisa... Não tem como deixar de fazer. Não tem como deixar de fazer. Agora, seguir o caminho profissional, que é uma outra discussão, né? Quando você resolve realmente, assim, pôr a cabeça ali e falar, não, é realmente isso que eu quero, isso também é bom, porque te dá te alimenta de uma força, assim, que você até então estava meio que deixando para lá, porque não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Você, né, começa a pensar de uma maneira muito racional dentro disso, primeiro para a sua produção literária, né? Depois você fica desestimulada e depois você não consegue avançar, né? E eu não sei, assim, mas assim, eu acho que assim, a pandemia, para mim, ela foi um momento assim, de muita reflexão. Né? Como eu falei para vocês no início, assim, na apresentação, eu fiquei um pouco né, assim, suspensa, sabe? Quando tem um tempo suspenso, parece que tudo para. Os primeiros 5 meses, assim, para mim foi aterrador. Eu falei, eu não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir escrever? Diante disso tudo que a gente vive. Né? E daí eu comecei a pensar que não, que realmente, né, é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Tirar o que a gente tem de melhor, porque senão a gente não sobrevive também. Né? A questão é pessoal e também a questão é coletiva. Né? Então, assim, essa questão assim, de você... Assim, dá para conseguir driblar as duas coisas, dá para você conseguir pra você trabalhar, né? Enfim, eu adoro jornalismo também, adoro ser jornalista, adoro fazer reportagem, adoro, né, publicar matérias, é uma coisa que me estimula muito, né? E como assessora também, sou assessora de comunicação, também é um trabalho que me dá prazer. Então, assim, não estou indo trabalhar num lugar que eu não gosto, não, consigo conciliar, né, por muito esforço mesmo, assim, né? Porque minha vida não foi uma vida fácil, né? Tipo, com 15 anos eu estava trabalhando, né? Então, não consigo nem imaginar minha vida sem isso, assim. E essa força de trabalho também me alimenta na poesia. Até o próprio Fábio Campana falava que a minha poesia está muito ligada à minha experiência de vida, que é uma experiência meio inversa mesmo, assim, né? Enfim, da grande maioria das pessoas que eu conheço. Assim, todo mundo, né, vai lá, se forma e tal, com 20 anos. Eu não, com 20 anos eu estava morando sozinha em São Paulo, batalhando, trabalhando, para depois de muito tempo, 10 anos depois, me formar. Então, assim, e eu acho maravilhoso, né? E também, né, cada um vai fazer sua vida, né, da maneira que ela se propor, assim. Mas eu acho que a gente tem que começar a perceber também que tem certas situações que elas podem ser mais frutíferas também, sabe? Mais cúmplices do que você está fazendo. Elas podem ser aliadas numa situação. Né? Então, eu não considero assim, nem um grande dilema, mas eu acho que é uma luta diária também. Né? A inserção das mulheres, especificamente na literatura, ainda é um entrave, né? Ainda é uma coisa, né? Assim, com esses espaços, por exemplo, do Mulherio, assim, uma grande abertura. Né? Então, assim, E é importante, né? É muito importante, porque a gente precisa disso. Quando você fala no coletivo, Mari, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, no todo. E a pandemia, ela me abriu, eu sempre pensei nisso, mas ela me abriu muito para as reflexões disso, da gente sempre pensar no plural e não no singular, cada vez mais, né? Exato. Mas é isso, eu acho que assim, a continuidade tem que ser essa. Né? Assim, já que nós descobrimos o que nos move, né? Todo mundo tem algo que move, né? Tem que ter essa força interna assim, para a gente conseguir produzir. Né? Mas eu acho que também, no momento que a gente vive, essa força tem que estar atrelada à consciência.
né? Consciência do que a gente pode conseguir com o que a gente escreve, né? Enfim, acho que poder, assim, e no momento de união mesmo, né? De união e de transmissão de conhecimento, né? Não sei, de ideias, né? De pensamentos. Trocas. De troca, porque senão fica todo mundo na sua ilha, né? E tá tudo certo, só que não está, né? E eu quero alinhavar aqui a nossa união, né? Porque é muito interessante, gente, porque a Mariana, eu ia falar Maricota, porque o IG dela no Instagram é Maricota. A Mariana, ela é muito afinada com o pessoal que faz parte de um projeto que eu participei em Curitiba, que se chama Às vezes aos Domingos. Foi ali que a gente se conheceu, em maio, né? E daí, desde então, a gente se acompanha pelas redes sociais. E um dia ela me chamou, recentemente, para falar da Débora, né? E daí eu falei, puxa, vamos participar juntas do Mulherio, né? E a gente foi percebendo as nossas conexões. As 3 jornalistas, as 3 escritoras, né? Então, eu estou sentindo aqui as vibrações do universo. Estou sentindo que a gente está só começando uma caminhada juntas, né? Essa mesa de diálogos aqui, nesse terceiro encontro Mulherio das Letras, e eu gosto muito do trio, né? Do 3, eu acho que tudo tem a ver. Não só no terceiro encontro, mas nós 3 nos encontrarmos nesse momento aqui ao vivo, com as mulheres que estão aqui nessa sala também, ouvindo um pouco da nossa história, tem uma raiz, inclusive porque a gente vai poder frutificar muitas outras coisas juntas. Eu sinto que a gente vai fazer uma bela caminhada, assim, cada vez maior. E vocês falaram bastante de umas questões que eu queria até lançar pergunta aqui também, já dando a minha opinião. Sobre literatura de gênero, né, que a gente fala desse espaço que a mulher tem, ou deixa de ter, né, quando eu quis entrar no mestrado, eu fui aprovada por um projeto de pesquisa que se chamava, né, O Sexo dos Textos, Seus Criadores e Suas Criaturas. Eu queria descobrir se o texto tem sexo mesmo, né? Se existe isso de dizer, ler um texto e falar, esse texto é de mulher, esse texto é de homem. E eu descobri alguns exemplos que provavam que não, né? E essa era a minha tese, só que eu não pude levar adiante porque eu mudei de orientador e acabei estudando mulher tecelã. Eu acredito e até gosto de uma das mulheres que muito me influenciaram, que é a segunda pergunta. Eu estou formatando 2 para a gente falar e daí a gente encerra com as poesias, tá? A Virginia Woolf sempre falou que o mundo é muito vasto para apenas 2 sexos, né? Imagine apenas um. E a Clarice Lispector, que é outra que muito me incentivou, então a Virginia e a Clarice estão assim na linha de frente das minhas inspirações literárias, né? Estou revelando aqui, vocês revelem as de vocês também. Ela dizia que, eu escrevo, não interessa se é conto, crônica, eu escrevo, eu faço texto, né? Então, em minha opinião, essa coisa de literatura de gênero, é legal a gente classificar assim, gênero de terror, gênero de horror, gênero de fantasia, mas dizer que existe o texto de homem e o texto de mulher, para mim, isso não existe. E para vocês, como é? Para mim, eu penso idêntico a você. As escritoras que muito me influenciaram, Virginia Woolf, logicamente, Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, para mim, é fantástico, fenomenal. Apesar dela ela fazer muito esse ativismo, né, feminista, ela foi uma das grandes escritoras. Só perdeu para o Sartre porque ele era homem. Mas, assim, eu acho que, apesar de nós mulheres não termos igualdade em publicação, nós conseguimos, com a nossa escrita, sermos quem quisermos. É muito diferente isso, né? Na minha opinião, como diz a Dayana. Outras grandes escritoras, a Clarice Lispector também, gente, eu acho o máximo que ela usava um pseudônimo para as colunas feministas dela, era o máximo, né? A gente pega também escritoras aqui do Paraná, agora a Helena Collodi com o Haikai, né?
Alice Ruiz, que também foi muito influenciada pela poesia da Helena Collodi. Então, eu acho que não existe isso de... Ainda bem que, pelo menos na literatura, nós podemos ser quem quisermos. Sejamos homens, mulheres, plantas, seres inanimados, sentimentos, perfumes, enfim. Acho que é isso que é tão lindo na escrita e especialmente na poesia. E eu creio também assim, que a escrita é escrita. Né? Claro que você vai identificar por uma experiência de gênero mesmo, né? Assim, algumas palavras, algum tipo de situação e tal, mas, por exemplo, Chico Buarque é um grande compositor, e esses dias eu estava conversando com uma amiga, né, sobre uma letra, porque eu sempre achei que ele estava falando sobre um homem. Eu falei assim, não, no meu ponto de vista sempre foi feminino. E todas as letras dele eu considero do ponto de vista feminino, não que, né, ele tenha que ser mulher para escrever daquele jeito. Então, assim, literatura é literatura, poesia é poesia. Acho que essa questão é um pouco... não dá para a gente distinguir, né, assim, o que é literatura feminina ou masculina. Né? A Hilda Hilst, por exemplo, que para mim é a grande poeta, assim, porque ela foi muito audaciosa, né, na sua época, e ainda é muito contemporânea, muito atual, né? Você lê a Hilda, assim, ainda hoje, assim, ela ainda continua sendo ousada, né? E acho que essa ousadia, para mim, é uma coisa que eu sempre busco, né? Tentar ultrapassar o padrão, tentar ultrapassar as palavras já muito ditas, né? Sair do lugar comum para a gente ir para um outro lugar, que é o lugar onde a gente está desenvolvendo a nossa percepção sobre o mundo, né? Porque a poesia é isso, uma percepção sobre o mundo. Né? Então, essa questão de literatura de gênero, para mim, também eu concordo. Não há, embora, claro, que não espaço para as mulheres dentro da literatura e dentro das artes, em geral, é muito menor, né? Porque ainda vivemos um mundo completamente machista, né? Estamos, né, nessa luta também, mas distinguir textos, né, e classificá-los, por isso eu também concordo que acho que não é o caso. Né? Escrevemos porque escrevemos. Queria fazer uma última pergunta para vocês, antes da gente ir para as declamações finais das nossas poesias. Vamos trazer mais 3 poesias autorais aqui, que é muito legal a gente falar sobre isso, a importância para cada uma de vocês de estar participando desse evento, né, desse terceiro encontro Mulherio das Letras Portugal, para a sua trajetória como escritora, como jornalista, enfim, como está sendo para vocês essa experiência de estar aqui? Bom, para mim, eu acho que eu já falei, marca essa minha retomada, é uma injeção de ânimo para mim nessa retomada, alinhava e está em sintonia com tudo que eu tenho experimentado nesse último ano, depois desse ato, e é um privilégio, marca essa força feminina, ter encontrado e estar com vocês é muito bacana, que as tuas palavras, Dai, possam ser eternizadas aí nessa nossa tríade. Então, para mim, é um marco diverso, é muito importante, é essencial, é crucial. Que bom que hoje existem eventos dessa magnitude. Eu acho que é uma injeção de ânimo e mais poesia ainda para a minha vida. Para mim também foi muito especial, né, esse convite e a proposta. A proposta eu achei incrível, né? Como a Dayana falou, assim, a gente se conheceu, né, por uma circunstância de amigos em comum, dentro de um projeto literário, né? E continuamos essa conexão. E quando ela falou sobre a proposta, e eu já havia falado da Débora, juntou, né? A gente se conectou, assim, eu achei incrível. Assim, e acho que o caminho é esse, né? Assim, a abertura que da Dayana nos propor isso, a abertura do evento, também proporcionar esse tipo de encontro entre mulheres, né, que escrevem, assim, eu acho importantíssimo, eu acho que é o caminho do coletivo mesmo, da união e da força,
né? Porque, assim, se não houver isso, a gente continua patinando na mesma toada e, né, enfim, e a coisa não sai do lugar, né? Não é produzida. Então, o convite, assim, me sinto muito honrada, agradeço de novo, muito feliz de participar, e acho importantíssimo, assim, ter esse canal de abertura para nós, assim, né, mulheres escritoras. Muito bom. Para mim, vocês marcam, né, o meu primeiro evento oficial dentro do Mulherio das Letras, com o convite para ter sido uma articuladora do Mulherio das Letras no Brasil. E eu acho que eu comecei com os dois pés muito felizes, porque os nossos espíritos, a nossa forma de conduzir, de pensar e de colocar para fora o nosso sentimento, eu acho que bateu demais, assim. Então, eu estou muito feliz de ter encontrado vocês duas na minha trajetória pessoal, profissional, e vamos adiante, muito mesmo. Eu quero convidar para a gente fazer o caminho inverso de novo. Não sei qual das duas quer começar declamando, Mariana ou Débora, mas para a gente deixar o pessoal, então, com as nossas palavras poéticas reverberando, né? Mais um pouquinho. Então, assim, eu vou ler um trecho do Prêmio Off Flip, né, de crônica. Vou ler um trecho porque é um texto mais longo, assim, que chama A Memória do Mar dentro de um coração desértico. Parou durante horas para olhar aquele mar. Olhou por um tempo infinito. Lembrou de quando era criança, que gostava de sentar na areia e sentir a textura, a firmeza perto d'água, vê-la dissolver-se nas mãos. Gostava de ir no fundo, pular as ondas, ser levado por elas, deitar sobre a água e olhar as nuvens mudarem de lugar. Saía com a pele enrugada quando o sol estava se pondo. Pensou que essa época foi a melhor da vida. Agora a paisagem tinha ficado pálida. Os mergulhos não tinham tanta descoberta e quando olhava para o céu, sentia vertigem. Porém, quando olhava para o mar, tudo parecia se dissolver, como se ali tivesse uma segurança, uma eternidade, uma promessa de que o mundo poderia ser pleno e vasto e calmo. Aquele era seu lugar, aquele era seu porto. Ali poderia ficar por toda a vida. Eu quero ver teu livro publicado, Mari. Muito bom, gente. Muito bom. Dá isso de presente pro legado do Fábio, hein? Quero ver. Então, será uma... Com certeza. Tem sim. Eu agora vou ler Multiplicada. Enquanto todos defendem o foco, me encanta a multiplicidade, a não linearidade da eloquência desgarrada e ilimitada. Eu, que sempre regozijei a alma com o desencontro exuberante das soluções pestanejantes, titubeantes, que temo mais a fugacidade dos banhos mornos ao estalar dos congelantes, revigorantes para a discordância abundante. Que tantas vezes fui avessa a formulações regressas e inquestionáveis, mesmo estranha ao senso do que para os outros é aceitável, teimo em considerar a ousadia flutuante das vozes sagazes, exaustas em indagar, incessantes e insensatas, paradoxais, de reflexões hexagonais e destoadas. Prefiro o esgotamento aniquilante em ser incompreendida a abafar o torpor prazeroso da diplomacia adestrada. Me agacho para espreitar calada, insisto em seguir multiplicada. Super lindo, intenso demais. Eu adorei. Adorei os dois, gente. E eu escolhi para fechar uma poesia que está publicada na coletânea Enluaradas. Eu participei bem no comecinho desse ano, foi o primeiro projeto literário de 2021. Se chama Arrebol das Parcas. E só para fechar, as parcas, eu fiz um estudo bastante intenso sobre elas. Quando eu falo da mulher tecelã, eu falo dessa que dá o fio da vida, a que mede o fio e a que corta o fio, né? Então, a Arrebol das Parcas também discute um pouco essa coisa do que é do homem e do que é da mulher, né? Mas eu acho que caminhar juntos e conquistar esse espaço é a grande vitória que a gente tem na humanidade hoje. Apesar de ainda ser uma balança desequilibrada, a gente está trabalhando para isso. Mulheres como vocês fazem com que isso mude, eventos como esse fazem com que isso mude. Arrebol das Parcas. A mulher é lua, o homem é sol.
mas é ela que ilumina os caminhos do arrebol. Do ventre colore a vida, na mitologia é trina, Cloto, Láquesis, Atropos. Molda a argila, dobra o ferro, contorna, cria. É estações rememorando a natureza divina. Mãe terra, mãe céu, mãe água, mãe fogo. Segredo sagrado dos elementos, começa e finda. Dá vida às sementes múltiplas e renova. Cheia, minguando ou crescendo, é esperança pua, mulher é lavradora de fases como a lua. Poesia escrita no crepúsculo de 5 de janeiro de 2021. Muito bom, muito bom. Lindo. Linda, meninas, eu me emociono mesmo, eu sou muito emotiva, e as palavras, elas me vêm dessa maneira, de todas aqui. É maravilhosa. Obrigada por participar com vocês. Obrigada, foi um prazer enorme. Só tenho a agradecer também, agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa sala, nessa mesa de diálogos, e seguimos firmes nesse terceiro encontro Mulherio das Letras Portugal. Essa foi a mesa de diálogos, jornalismo e literatura, duas vertentes convergentes, com as jornalistas e escritoras Débora Mateus, Mariana Camargo e eu, Daiana Pasquim. Tchau, gente! Tchau!